acho que onde não há uma comunicação clara, não existe uma linearidade no que é comunicado, no que a pessoa gostaria de dizer, a gente já tem um grande problema. Você não precisa ter jeito com pessoas, mas você precisa saber se comunicar. Então, desde a forma que você vai cobrar uma demanda, uma forma que você vai solicitar algo. Quando você está na cadeira do gestor, ali normalmente são os executores, ali são as pessoas mais ativas, você está preocupado com o macro. Você vai ter uma visão da empresa no macro. Sim. E aí, às vezes, um colaborador, ele vai levantar a mão e todas as necessidades deles serão do micro. Então, às vezes, a visão dele é muito pequenininha ali, é uma necessidade que ele tem, e você que está no macro não vai conseguir compreender. O que acontece depois da contratação? Para a empresa conseguir manter a pessoa lá dentro, para a pessoa não sair. E aí, como que essa pessoa aí, o contador que está nos assistindo, ele tem que fazer? E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast. E hoje estou com uma convidada aqui muito especial. E nós vamos falar sobre o quê? O que vocês mais adoram. Gestão de pessoas, contratação, demissão. Que eu sei, gente, que é o maior gargalo de todo empreendedor. Não é só do contador, não, tá? É da dona da agência, é do dono do comércio, é do médico, é do dentista, é do cara da indústria. Eu conheço vários empreendedores e todos eles sempre reclamam do quê? Gestão de pessoas. E se eu pudesse, eu colocaria só as IAs para trabalhar e assim por diante. Porém, nesses anos, estando perto de pessoas que, de fato, vai aprendendo a gerir pessoas, existe um caminho. E eu trouxe aqui a Amanda Guimarães, ela é nossa diretora de RH e virou sócia nossa na empresa Contábil Match, ela é a CEO da empresa. Amanda, primeiro, obrigada por estar aqui e aceitar meu convite. Mas melhor do que eu falar da Amanda, né? Quero quem a Amanda é. Me conta um pouquinho quem ela é, por que ela chegou até agora na direção de uma empresa, mexer com RH, me conta um pouquinho. Bom, Marta, muito obrigada pelo convite. Bom, eu acho que uma coisa assim, sobre pessoas, quando eu era mais nova, eu era uma pessoa um pouco mais solitária, observava mais o que acontecia ao redor. E eu achava que eu não tinha jeito com pessoas. Então, acabou que, desde que eu entrei na DPG, eu comecei a entender as pessoas antes de falar com elas. Então, foi uma coisa que me ajudou bastante, né? Então, basicamente assim, eu, de formação, sou jornalista, né? Entrei no grupo DPG como redatora, e ali a gente vai entendendo um pouquinho como que funciona, né? O jeito de cada um. E eu acho que o principal X da questão da minha evolução foi observar as pessoas. Hoje a gente estuda, entende o perfil da pessoa, como ela é, como ela age, mas foi principalmente observar como você agia nas situações, como o Alex, por exemplo, agia, a minha supervisão na época, e observar mesmo, porque a gente consegue entender a tendência de comportamento da pessoa. E aí, claro, a gente conseguiu ir evoluindo, partir para a supervisão do time de redação e, novamente, voltei a observar antes de agir. Eu acho que é o principal, assim, um grande segredo para a gente lidar com as pessoas no dia a dia, na correria, é observar antes de agir ou antes de julgar. Então, foi uma coisa que eu fui observando, entendendo cada pessoa, entendendo o limite de cada um, que é uma forma muito importante da gente conseguir lidar com cada um no dia a dia. E aí, chegou um momento, assim, falou, toma o desafio aí, vamos cuidar de gestão de pessoas. Mas tudo isso começou pela parte da observação. Primeiro, observei cada tipo de pessoa, como cada um agia, e comecei a agir conforme cada um precisava. Eu ser uma Amanda só para lidar com 50 pessoas que a gente tem na empresa hoje, não ia funcionar. Eu tive que criar uma Amanda para lidar com cada um ali no dia a dia. Show de bola. E Amanda, você falou sobre essa questão de observar as pessoas, analisar as pessoas. Eu ainda estou muito longe ainda eu deixo muito meu emocional aflorar. Estou aprendendo, estou amadurecendo. Então, para quem está nos assistindo, qual é o treino? O que a pessoa tem que fazer para começar a lidar com as pessoas? Porque o empreendedor lidar com as pessoas todos os dias. E eu erro todos os dias e faz parte. Mas por onde essa pessoa começa a treinar e começar a observar as pessoas, o comportamento? O que você sugere? Comunicação. Eu acho que onde não há uma comunicação clara, não existe uma linearidade no que é comunicado, no que a pessoa gostaria de dizer, a gente já tem um grande problema. Você não precisa ter jeito com pessoas, mas você precisa saber se comunicar. Então, desde a forma que você vai cobrar uma demanda, uma forma que você vai solicitar algo. Então, você acha que a comunicação é a chave de tudo. Um time que a gente perde é porque há
algum ruído na comunicação, alguma coisa não foi comunicada claramente. Um time que está em alta performance, está totalmente alinhado, é porque a comunicação é muito bem feita. Então, assim, nem todo mundo vai ter jeito com pessoas e vai nascer com isso, ou até mesmo ter paciência para lidar com isso no dia a dia. Mas uma boa comunicação, eu acho que é o início de toda boa gestão. É você, se tem algo que te incomoda, ou que não é bom, não é bem visto dentro do seu time, comunique. Assim, seja para contratação, para demissão, para um feedback, para uma promoção, ou até mesmo alguém que você vai ter que puxar uma orelha ali, comunicação. E não necessariamente é se comunicar de forma toda rebuscada e bonito, mas é falar o simples, que a pessoa entenda. Porque acho que o melhor comunicador é quem consegue dizer o que precisa, mas principalmente que as pessoas entendam o que ele tem a dizer. Sim, e às vezes assim, a pessoa ela tem um problema sério com a inteligência emocional. Ela deixa muito a emoção à flor da pele e às vezes na hora de comunicar, acaba se comunicando de forma errônea, ou seja, acaba espantando o time e assim por diante. Como que você tem visto que as pessoas que vai melhorando isso, o que elas têm feito para melhorar essa comunicação? Então, você já deu aqui, já pegou o insight aí, né? Comunicação. O que essas pessoas precisam fazer? O que essas pessoas estão fazendo para começar a melhorar essa questão de ser ali muito emocional, de vir à flor da pele? Porque o empreendedor... É um abacaxi, você tá aí no dia a dia com a gente. É todo dia um abacaxi pra gente descascar. Não tem assim, é um dia ou outro que é aquele dia feliz, mas sempre... São raros, mas sim, sempre é problema. E dependendo do temperamento da pessoa, você acaba explodindo e acaba respingando nas pessoas que estão à sua volta. Qual que é o treino? O que a pessoa tem que fazer para começar a entender? A vida do empreendedor é assim mesmo. Infelizmente, é sempre abacaxi, são mais dias de guerra do que de glórias. Qual que é a dica? O que essa pessoa tem que fazer? Acho que o primeiro de tudo é respeitar o seu próprio tempo. Eu acho que da mesma forma que às vezes tem algo ali que você vai explodir, vai estourar, não vai adiantar você ter essa comunicação naquele momento. Então, assim, se é uma situação onde você não vai ter inteligência emocional para lidar com isso, o importante seria você ter alguém ao seu lado que pudesse fazer isso, como é o nosso caso hoje no dia a dia, o que às vezes solicita, eu vou lá, lido com a pessoa, a gente conversa e resolve. Se não é a realidade da pessoa que está passando por isso, é respeitar o próprio tempo. Porque às vezes a necessidade de tomar uma ação com rapidez, na agilidade, vai quebrar algo que às vezes você poderia manter se desse um pouquinho de tempo. Tanto para a pessoa absorver essa informação, quanto para você saber passar o melhor. Então, assim, é uma situação de crise ali, tá com um grande problema. Se você for pegar a pessoa, você sabe que vai passar do limite ou não vai ser algo que você vai conseguir se controlar, dê um tempo. Porque às vezes, até em questão, isso aí acho que serve para tudo, né? Na vida, para relacionamento, não adianta você, na hora do nervoso, falar o que você gostaria, porque você vai dizer coisas que vai se arrepender depois. Então, acho que o principal é dê seu tempo e trabalhe com combinados. As pessoas gostam de combinados, gostam de acordos. Então, assim, da mesma forma que vai ter algo que vai me favorecer, eu favoreço o outro. Então, assim, se está no momento que não vai ter como você lidar com isso sozinho, se dê o tempo que vai ter o tempo certo de poder alinhar. Show de bola. E a Amanda falou algo aqui, gente, bem interessante. Eu ainda estou no processo de amadurecimento, eu acho que isso ainda vai durar bastante. Ainda sou muito a flor da pele. E um combinado que eu tenho lá com ela é que ela vai lidar com as pessoas lá internamente. Eu lido com a diretoria. E às vezes também, hoje mesmo cedo, já chutei o pau da barraca com o diretor, que nem era coitado, nem era pra me ter chutado o pau da barraca com ele. Fiquei nervosa com ele e no fim, nem ele era o culpado da situação, né? Mas é aquilo, é umas situações que vai se arrastando, ser brum. Mas eu já justamente combinei com a Amanda que ela vai lidar com as pessoas, porque tem coisas que eu ainda... eu fico assim, que nem hoje, fui arrastando 2, 3 dias, o negócio explodiu, eu falei assim, putz, tô eu de novo, mas é isso. Se você tem a oportunidade de terceirizar, se você ainda tem essa deficiência, que nem eu tenho ainda, é você encontrar alguém para falar com as pessoas. E existe o perfil comportamental, existe as habilidades que cada um tem. Então, como o meu perfil comportamental está ligado com o EC, que é executor comunicador, que é uma pessoa que sobe no pico e desce, sobe no pico, às vezes você tem que reconhecer isso e falar assim, caramba, eu não sou boa.
em tudo. Então, eu vou pegar alguém que tem essa habilidade e faça essa gestão. E isso daí, gente, já é o primeiro passo para você conseguir reter as pessoas. Então, muitas pessoas vão embora por causa do comportamento e muitas das vezes esse comportamento está ligado ao gestor. Porque o gestor não sabe gerir, não sabe se comunicar. E aí, eu acabei de falar de perfil comportamental, nesses anos, Amanda, a gente percebeu que o perfil comportamental é o que faz a grande diferença dentro de uma cadeira, né? Me conta um pouquinho sobre perfil, para quem não entende de perfil, como que as pessoas começam a entender isso? Perfeito. Vou até fazer um complemento com o que você falou agora. O que acontece? Quando você está na cadeira do gestor, ali normalmente são os executores, ali são as pessoas mais ativas, você está preocupado com o macro. Você vai ter uma visão da empresa no macro. Sim. E aí, às vezes, um colaborador, ele vai levantar a mão e todas as necessidades deles serão do micro. Então, às vezes, a visão dele é muito pequenininha ali, é uma necessidade que ele tem, e você que está no macro não vai conseguir compreender, porque você está o dia inteiro tendo que lidar com um cancelamento, uma reclamação de um cliente, uma entrega que não foi feita da forma que deveria, só que o funcionário, ele vai ter necessidades do micro. Então, se hoje você não vai ter cabeça para lidar com isso, tem que ter alguém que intermedie ali e cuide, porque senão nenhum dos interesses vai conseguir ser atingido. O colaborador não entrega o que a empresa precisa e a empresa não consegue entregar para o cliente porque, enfim, está preocupada com outras situações. Sobre a questão de perfil, a gente tem 4, né? A gente tem os executores, os comunicadores, os planejadores e os analistas. Quem é executor é fácil de identificar. É a pessoa que chega, faz, acontece, resolve. Ela faz o dia virar noite em segundos ali sem problema nenhum. É normalmente quem já tem aquela presença de liderança, mesmo sem estar numa cadeira de líder, sem ser supervisor, por exemplo. Então, é aquela pessoa do seu time que vai chamar responsabilidade para si, que vai querer fazer o que precisa ser feito e que vai amar terminar tarefas. Então, assim, ele vai ser uma pessoa super produtiva, vai ser alguém que vai conseguir lidar com 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Já os comunicadores é o pessoal ali do carisma, é aquela pessoa que às vezes você fala assim, nossa, nem conheço ela direito, mas por que ela é tão carismática? Por que todo mundo gosta dela? É natural do perfil, são pessoas que super se dão bem no dia a dia, questões de relacionamento, só que também são muito sensíveis por conta da parte de relacionamento. Elas tomam decisões por relacionamentos. Então, é uma pessoa, às vezes, se você tem ali um grupo dentro do seu time, que uma pessoa acontece algo com ela, se ela ficar insatisfeita, às vezes a galera também acaba abraçando a situação ali, porque acabou impactando alguém. Então, times muito relacionais, parece que assim, um dia todo mundo se ama, no outro dia ninguém gosta, ninguém se fala, mas amanhã tá todo mundo almoçando junto. Então, os comunicadores, eles são muito ativos, assim, na questão de relacionamento. E é fácil de perceber, eles são muito carismáticos. É assim, se a Marta chamou um comunicador para fazer o podcast aqui, dura 5 horas e ainda vai faltar conteúdo porque eles falam muito bem. E aí a gente tem também os planejadores, que eu acredito que toda a boa base da pirâmide de uma empresa precisa ter os planejadores, porque eles são os verdadeiros carregadores de piano. Todos os dias eles vão fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, e eles não vão diminuir a qualidade do que eles fazem. A tendência de melhoria. Só que no dia a dia de um planejador junto com o executor, tem muita briga. Sim. Porque o executor, ele quer tudo para ontem, ele precisa de urgência, ele já acorda no 460, e o planejador, ele é realmente aquela historinha da infância lá da tartaruga e da lebre. Só que assim, os dois chegam juntos. Sim. Mesmo que o outro esteja totalmente apressado, normalmente o resultado a gente consegue o mesmo. Então, assim, eles são fundamentais. Eu acho que hoje o fundamental para toda empresa é ter um bom planejador, porque ele vai conseguir assegurar o limite de qualidade no dia a dia ali, dentro do limite produtivo que a gente tem. E, por fim, a gente tem também os analistas, né? Eles são os mais cri-cris para todos os outros perfis, porque eles vão insistir e se irritar com situações que para todo mundo, deixa para lá. Depois a gente resolve. Só que eles são muito importantes também, porque tudo que é necessário, uma análise, um detalhismo, um cuidado, até mesmo uma questão mais de vaidade, eles são os capazes de entregar isso. Então, às vezes, numa sala onde só tem executores, planejadores e comunicadores, eles vão focar na meta, no que precisa ser entregue. Mas e as pedras que tem no meio do caminho? Normalmente, quem aponta isso é o analista, né? Então, é ele que vai olhar, vai identificar e vai conseguir alertar as pessoas que isso vai acontecer. Porque se tem um caminho, o executor encontrou a pedra, ele vai chutar essa pedra e fala, não, eu sigo aqui. O comunicador, ele vai querer entender o porquê ela tá ali. E o planejador, às vezes, para e fala, peraí, eu não estava esperando por isso aqui, eu vou ter que avaliar. Só que o analista, antes dele pegar esse caminho, ele já sabe que essa pedra existe. Então, é algo assim, é fundamental a gente ter os 4 perfis em todos os times, a gente sabe que não é essa a realidade, só que assim, cada um tem algo a complementar dentro da sua área de talento.
Entendi, show de bola. Ou seja, entendeu porque é tão importante essa questão do perfil comportamental? E aí, Amanda, você explicou cada perfil, né? O que esse perfil representa dentro da empresa. E muitas das vezes, o contador, ele tá ali no dia a dia, ele não consegue identificar isso. Geralmente, o que eu percebo? As pessoas acabam contratando, e aí também eu tô falando por mim, que no passado eu contratava porque a pessoa era carismática. Nossa, gostei tanto dessa pessoa, ela é tão comunicativa. Porque os comunicadores têm esse canto da sereia. o canto da sereia, te envolver, e aí você acaba gostando e você vai por um gosto pessoal. E geralmente acontece isso. Então, qual é a dica que você dá para o contador? Primeira coisa, você hoje, Amanda, tá com a empresa onde ela faz recrutamento e seleção, tá? E aí, já fazendo recrutamento e seleção, analisando os perfis certinho. Inclusive, se você quiser, está com dificuldade de contratar, nós vamos deixar o link aqui embaixo. Chama lá no WhatsApp, tá aqui o site, é só você entrar, ela vai te ajudar a montar o perfil comportamental, a contratar. Então, Contábil Match, tá aqui o link aqui embaixo, é só chamar, gente, pedir um orçamento sem compromisso, mas não fique com essa dor de você estar contratando, você tem que entrevistar. Tá? Mas você tem, para trazer essa pessoa, você tem aí um trabalho que você não tem que perder esse tempo. E aí, Amanda, o que essa pessoa tem que fazer primeiro? Então, assim, preciso contratar a pessoa para esse cargo. Qual que é o perfil que essa pessoa... Como que ele monta esse perfil? Como que ele define tudo isso, até mesmo antes de contratar, ou então ser envolvido pelo canto da sereia? Qual que é esse passo a passo? Olha, normalmente a gente tem que pensar na questão dos extremos, né? Então, se você está ali com uma vaga operacional, o que você preza mais? A qualidade no final ou a quantidade de entrega? Porque vão ter empresas que vão lidar com questão de esteira e precisa entregar no volume. Volume, foque nos executores. Eles vão ser os melhores fazedores de tarefas e conclusão ali que você vai ter no dia a dia. Se é algo mais cuidadoso, você vai precisar ali de um planejador. Como que a gente identifica eles dentro da entrevista, né? O executor, se você perguntar quais são suas metas, suas entregas em outro lugar, ele sempre vai ter as métricas. Ele sempre vai falar do volume que ele entregava, do quanto ele transformou aquilo, porque o executor, ele tem aquela ação de transformar, de chegar num lugar, mudar totalmente ele e fazer e ir pro próximo, tá? Porque ele não vai seguir longos projetos, não. Então, normalmente ali, o executor, ele vai ser a pessoa que vai falar, ó, entreguei isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. O planejador pode observar, por currículo, sempre aquela pessoa que tem 2, 3, 4 anos numa empresa. Saí porque, infelizmente, não estava dando mais certo, procurou outro lugar, ficou mais um bom tempo. E eles são aquelas pessoas que todo dia vão seguir a rotina bonitinho. Então, se o que você precisa é realmente alguém que siga uma rotina, siga um processo. Se hoje você trabalha com processo e todos os dias precisa fazer a mesma coisa, esse é o papel. Hoje, lá na DPG, a gente tem planejadores que estão há anos na empresa, eles estão no mesmo cargo e tá tudo bem para eles, porque do perfil é isso que deixa eles felizes. Agora, relacionamento com o cliente, quando realmente o que importa é a relação e não o nível de entrega, como hoje a gente trabalha na DPG, são os comunicadores. Até mesmo para comercial também é bem interessante. Mas no que tange relacionamento, porque eles precisam de dinamismo, de criatividade, equipes de criação também, design, comunicadores são muito bons, mas tem que ser dinâmico. Não adianta você contratar um comunicador para todos os dias fazer a mesma coisa. Isso vai acabar com ele. Se ele não puder se relacionar, se ele não puder ter realmente rotinas mais criativas, você vai matar esse profissional a longo prazo e ele não vai querer ficar mais com você. Ele vai procurar outra novidade. E às vezes o que mais dói, procura por algo que vai pagar menos, mas é porque ele vai ter mais novidade e mais dinamismo. Até mesmo para social media, comunicador é muito bom, porque ele vai para o evento, ele vai fazer relacionamento por você. Então, assim, eles são ótimos para isso. E o analista, ele vai servir em qualquer posição que você coloque ele, só que ele vai ser muito crítico. Então, se não é algo que você precisa de rapidez, de agilidade, ele talvez não seja o melhor, porque ele vai levar tempo para tomar as decisões dele. Às vezes, no tempo que ele levou para tomar uma decisão, o executor já tomou 5. Só que, provavelmente, a qualidade da decisão que ele tomou vai ser muito superior às outras 5 que o executor tomou. Então, realmente, assim, o analista ele é uma peça-chave. Mas para alguém que cuide na questão da qualidade, do perfeccionismo. Então, se realmente você está lidando aí com algo que é mais high ticket ou precisa lidar com um cliente que é um pouco mais complicado, eles são os melhores. E eles realmente vão apontar os erros sem problema nenhum, vão criticar mesmo sem dó, só que não é nada pessoal.
eles não levam para o pessoal. É algo que realmente ali que eles visualizam e percebem que normalmente as pessoas ao redor não têm esse mesmo olhar crítico que eles possuem no dia a dia. Entendi. Bem interessante, gente. Então, você vê aí que só nesse podcast, você já está pegando uns insights, e a gente não está falando ainda nem de ter um link para você analisar o perfil, porque existe isso. Só pelo que a Amanda está falando aqui, você já está tendo insights de como que você separa ali as pessoas que você quer para cada cargo, para volume de trabalho, para relacionamento, para análises. Então, você já tem aqui dicas enormes. E aproveitando que ela deu essa dica, valeu a pena? Eu sei que você assiste aqui, o YouTube mostra para mim que você assiste os nossos vídeos, mas você não se inscreve no canal. Então, se valeu a pena essa dica dela, se inscreve aqui no nosso canal, vai, clica aqui, coloca o sininho, porque tem mais conteúdos aí para você nesse ritmo. Aí, Amanda, olha só, contratou, ele fez esse mapeamento tudo certinho, do perfil, analisou ali, fez a contratação, ou contratou você para fazer toda a prospecção, trazer o candidato, e ele analisar e contratar. Entrou dentro da empresa. E aí, o que eu vejo que acontece? E aí, conversando com vários analistas, pessoas de RH, fala assim, caramba, eu coloco lá o candidato, passa 2, 3 meses, aí vem a empresa e fala que eu fui culpada, que não encontrei um candidato certo. O que você tem visto? O que acontece depois da contratação? Para a empresa conseguir manter a pessoa lá dentro, para a pessoa não sair. E aí, como que essa pessoa aí, o contador que está nos assistindo, ele tem que fazer? É porque a hora da contratação é igual a venda, né? A pessoa sai apaixonada, fica toda feliz e tudo mais, empolgada. Só que, gente, essa empolgação, ela dura 2 semanas. Verdade. Ali, assim, no 10º dia que ela pegou um trânsito, que ela passou por um perrengue em casa, acabou esse ânimo. Porque, assim, ninguém gosta de trabalhar, né? Todo mundo queria ficar em casa, sentado no sofá, com o filho, com o cachorro, não fazendo nada. Só que é algo que tudo que é uma obrigação, a curto prazo se torna chato. Ninguém gosta disso. Só que é necessário e as pessoas precisam entrar nisso. Então, assim, o principal é, se você fez algum combinado no ato da contratação, não descombine depois. Descombinou, saiba que a pessoa no mesmo momento já abriu o LinkedIn dela e não colocou o Pentwork para ninguém descobrir, mas ela já está se inscrevendo em vagas. Então, assim, primeiro, combinou algo, mesmo que talvez o desempenho da pessoa não te deixe super satisfeito, faça o feedback, converse, deixe isso claro. Eu acho que, novamente, a gente volta para a questão da comunicação. Porque quando a gente comunica a expectativa, o que você espera e o que você está recebendo, é muito mais fácil para a pessoa compreender. Nem todo mundo vai ter maturidade para entender essa cobrança. Só que quando você comunica, se ali na frente você precisar demitir essa pessoa, tirar ela da sua empresa, ela não tem o que te questionar. Sim. Então, assim, toda boa contratação inicia com comunicação, ou seja, comunicar o que você está procurando. Todos os meus processos, antes de eu iniciar a entrevista, eu passo todas as informações sobre a contratação. O salário, os benefícios, o endereço, o horário de trabalho, com quem vai lidar, o que vai fazer, eu explico tudo isso. Porque aí o candidato não tem como me falar, eu não sabia que seria assim, eu não estava esperando por isso, não está dentro da minha expectativa. Porque se não estiver também, tá tudo certo, boa sorte. Numa próxima, às vezes a gente volta a conversar, para a gente não perder tempo. Hoje a gente não pode ficar perdendo tempo conversando 30, 40, 50 minutos com um candidato que talvez nem passe numa pré-seleção. Então, assim, de sempre, comunicação e clareza, seja claro, seja transparente, porque da mesma forma que você for transparente com o candidato ali, ele vai trazer, dentro, né, do possível, a transparência para você. Então, assim, entrou, não tá muito legal, não tá tendo uma atenção, porque no dia a dia a gente sabe, a correria, não dá para você ficar todos os dias pegando a pessoa, explicando, porque isso é inventado, não sei se alguma empresa consegue fazer isso hoje, mas assim, tá na correria, comunicação. Pelo menos ali nos primeiros 10 dias você precisa, ou o gestor dessa pessoa, tirar uns 10 minutos para conversar e perguntar se está tudo bem. Se era o que ela esperava, se está dentro da expectativa, se era realmente aquilo, porque às vezes não está. E a maioria dos contratos ali que encerram antes da experiência ou ali no ato do fim da experiência é porque não houve essa comunicação. E aí chega no dia 90, falei agora. Se a gente continua, não está muito bom. Só que também se mandar embora agora, não tem ninguém para substituir. E às vezes você mantém uma pessoa lá dentro que você nem gostaria. E vira mais um custo de rescisão a curto prazo, porque essa pessoa não vai ficar, ela já está procurando um outro lugar. Então, o principal é comunicação. Manter claro as expectativas, o que você espera da pessoa. Porque se você não disser, ela não tem como saber.
E às vezes ela não espera nada, eu tô vindo aqui, vou fazer meu trabalho e vou embora. Mas às vezes você tem um plano maior ou coisa do tipo, então o principal é deixar claro para a pessoa. Ela veio fazer X, no futuro ela pode até fazer Y, mas hoje o seu papel é esse. E algo que acontece bastante na DPG, a gente contrata uma pessoa, não sei o que acontece, né? No atendimento, bota lá, a pessoa fala, eu quero ir para criação. Mas não, peraí, a gente contratou para isso aqui. Você tá ciente disso? Sim, estou ciente. No futuro, nada te impede de fazer uma transição de carreira. Mas hoje o seu papel é esse, suas tarefas são essas e a gente espera isso. Ninguém vai reclamar quando tem isso claro. Nem, às vezes pode ter levantada de mão, porque infelizmente não é o que a gente consegue prever. Mas provavelmente vai ser muito menor, como que é o nosso caso hoje. Normalmente quando a gente contrata, as pessoas ficam porque as expectativas estão alinhadas. Exatamente. A Amanda falou uma coisa interessante, ela estava aqui pensando, né? A gente errou bastante na contratação de atendimento. E primeira coisa, perfil comportamental, para o nosso estilo de trabalho, os perfis comportamentais acabava ficando meio de saco cheio. Por isso, gente, mais uma vez, é muito importante essa questão do perfil, até a gente compreender quais são os perfis que a gente tem que colocar ali dentro. E a partir do momento que a gente compreendeu essa questão dos perfis e também o alinhamento ali com a pessoa certinho, graças a Deus, agora a gente está montando um time aí que está estável. Sim. Um time que a gente está conseguindo avançar em relação a isso. E uma outra coisa importante que a Amanda falou, a comunicação. Ela dá lá os feedbacks, a pessoa entra na empresa, ela acompanha, porque ela falou algo muito relevante aqui. Primeiras 2 semanas é apaixonante, é tipo casamento mesmo. Aí a pessoa começa a conviver tal, como toda empresa, como todo mundo, como todo gestor tem defeitos, não são só as coisas boas, e aí você tem que fazer manutenção daquilo o tempo todo. Por isso que é importante você fazer essa manutenção, você fazer esse acompanhamento da pessoa e dessa pessoa olhar o crescimento, ter aí um plano de carreira. E Amanda, eu vejo muita gente com dificuldade em plano de carreira. E hoje eu olho isso, eu acho uma coisa tão simples. É muito bobo. É muito bobo, mas gente, antes eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? É impossível. Eu achava que era impossível. E a nossa maior reclamação do pessoal era que a gente não tinha um plano de carreira. E hoje a gente tem um plano de carreira lá. Então assim, eu quero que você explique, como se estivesse explicando para uma criança de 5 anos, porque eu tive muita dificuldade com isso também, que nessa questão da retenção, além do acompanhamento, a pessoa precisa ter uma expectativa de crescimento. E às vezes, gente, não é nem de cargo, ou então mudança de cargo, tal. Tem todo um passo a passo. Como a pessoa que está do outro lado consegue fazer isso, montar esse plano de carreira de uma forma simples? Vamos partir da lógica, né? Tá. Para uma pessoa evoluir financeiramente de cargo ou tecnicamente dentro da sua empresa, a sua empresa precisa estar rentável ali, você precisa ter dinheiro para investir nisso. Sim. A gente sabe que nem sempre essa é a realidade. Primeiro de tudo, toda promoção, ela tem que ser atrelada a resultado. Uhum. Só que a melhor forma, claro, num mundo perfeito, seria você ter esse resultado de forma tangível e conseguir identificar isso. A gente sabe que nem todo mundo consegue. Hoje, na DPG, a gente tem ali umas 50 pessoas que trabalham com a gente. Uhum. Como que funciona esse plano de carreira delas? Hoje, infelizmente, não tem como a gente acompanhar toda semana, todo mês, todo mundo. Então, hoje a gente trabalha de forma trimestral. Todo colaborador senta para conversar comigo a cada 3 meses, só que durante esses outros 2 meses que eu não converso com ele, ele tem uma lista de tarefas que ele precisa entregar. Todas as tarefas estão relacionadas ao desenvolvimento técnico dele, porque o quanto melhor ele performar, melhor a nossa entrega, mais a gente consegue receber. Essa é uma lógica para a gente seguir. Só que não adianta você querer assumir toda a responsabilidade de desenvolvimento profissional das pessoas que trabalham com você. Esse não é o seu papel. O seu papel é fazer a contratação da pessoa, colocar ela na cadeira certa para trabalhar e entregar os insumos que ela precisa para entregar bons resultados. Se ela não te entrega, é o primeiro ponto. Então, normalmente funciona assim. Chama a pessoa para conversar, uma conversa, gente, totalmente despretensiosa, tá? Não é nada para gerar pressão ou para a pessoa ficar nervosa ou achar que vai receber um feedback negativo. Nada disso. A primeira pergunta que eu faço é se está tudo bem. Uhum. E a pessoa, não, do trabalho, não, de tudo, da vida, você está bem? Porque às vezes alguém está com baixo desempenho porque ela não está bem, ela está com problema na casa dela, se ela tem algum familiar doente ou coisa do tipo. Então eu já sei ali, se falou que está tudo bem, a gente prossegue. E aí assim, coloque a responsabilidade para o seu colaborador. Porque a gente está falando da carreira dele, da vida dele. E se ele não tiver cuidado com isso, como é que você pode ajudar?
Você vai estar ali para acompanhar e premiar pelo que ela faz. Mas se ela não faz, o que você pode fazer ali? Então, realmente, hoje, o nosso plano de carreira está na mão dos colaboradores. E aí a gente avalia algumas questões. As entregas do PDI foram feitas? Essa pessoa conseguiu se dedicar um tempo? E hoje, gente, as pessoas têm liberdade para agendar, colocar na agenda delas esse tempo aqui, vou focar nisso. Tá tudo bem, tudo certo, porque faz parte do desenvolvimento do grupo DPG e também deles profissionalmente. Então, assim, fez a entrega? Perfeito. Só que não adianta só fazer uma boa entrega. Essa pessoa precisa ter uma boa relação no time dela. E boa relação, a gente não tá falando de marcar churrasco com todo mundo e convidar para sair no fim de semana. É realmente ter uma boa relação de trabalho. Uma pessoa que auxilia quando é necessário e está disponível ali quando as pessoas precisam, porque isso que se faz um bom time. Então, a gente também conta com a avaliação do gestor. O que o gestor tem para dizer dessa pessoa? Ah, ela faz boas entregas, mas infelizmente questão de relação não é boa, não é alguém que agrega ao grupo. Como que eu promovo essa pessoa? Porque só a técnica hoje não faz a diferença. E se você promove uma pessoa boa tecnicamente, mas ruim na parte comportamental, você está dizendo para todos que tá tudo bem você ser ruim na questão de comportamento. Verdade. Só que isso no dia a dia não vai funcionar, porque as pessoas saem de empresas por conta de pessoas. E também a gente acaba mandando embora por questão de comportamento. Então, assim, precisa ser uma via de mão dupla. Da mesma forma que essa pessoa vai ter responsabilidades que precisam ser entregues, e hoje toda a promoção no grupo DPG é dessa forma. Essa pessoa vai ter que cumprir X tarefas e fazer X coisas. E assim, tudo dentro, gente, de um tempo que realmente é possível ser feito. Senão isso gera frustração também. Não adianta falar, eu quero que você dobre a meta em 2 dias. Isso é impossível. A gente sabe que não vai acontecer. E dá aquela sensação de que existe um plano de carreira dentro da sua empresa que ninguém é promovido. Não é essa imagem que você quer passar. Então, assim, é realmente ir mostrar, ó, tal pessoa quando é promovida, a gente vai lá, mostra no check-in, a pessoa comemora e tudo mais. Então, assim, isso é algo que acontece. Mas acontece para quem é exemplo. Então, por exemplo, quem recebe advertência ou tem alguma falta injustificada, durante 6 meses ela não será promovida. Porque isso não é um comportamento que a gente quer que as pessoas espelhem. E isso, gente, o injustificado é realmente quando a pessoa não comparece, some, não diz nada. Às vezes, depois ela explica o problema e tudo bem. Mas se ela simplesmente não dá nenhuma satisfação, mas beleza, ela faz todas as entregas, como que eu promovo uma pessoa que não tem um bom comportamento, que as pessoas possam se espelhar? Então, realmente, a promoção ela tem que ser atrelada ao comportamento que você quer que as pessoas espelhem, que elas precisam começar a ter a partir dali. Então, realmente, assim, dê responsabilidade na mão do colaborador, porque muitas pessoas são boas, mas não têm autonomia. A gente precisa entregar autonomia na mão das pessoas. Entregou, fez, promova, mas coloque a responsabilidade para que ele possa correr atrás disso. Show de bola. Uma aula, viu, gente? Valeu a pena os insights que ela deu aqui? Curte aqui nosso canal, vai, curte, faz esse vídeo chegar a mais colegas aí. Amanda, você tá falando sobre essa questão de promoção, comportamento, e uma coisa que eu percebo bastante, percebo não, né, é o que você acabou de dizer. As pessoas elas são contratadas pela técnica, hoje na DPG a gente também olha pro comportamento, mas ela acaba sendo demitida pelo comportamento. E aí, o que acontece dentro de uma empresa? Muitas pessoas entram numa empresa, tal, tem aquela expectativa, só que elas começam a fazer grupos, ela começa a desvirtuar o comportamento. Veja agora que o Itaú ontem, né, a gente tá gravando um dia depois que o Itaú mandou aí mais de 1.000 pessoas embora por causa de mau comportamento. Estava trabalhando no home office e não estava entregando aquilo que tinha que entregar. Como que o empreendedor, o contador que está assistindo a gente, ele consegue descobrir antes de virar um caos? Graças a Deus, lá a gente na empresa, a gente consegue já descobrir se tá umas panelinhas, se tá assim, por mais que a pessoa seja ótima tecnicamente. Qual que é a dica que você deixa para ele? Vamos lá, no começo a gente falou sobre a questão de comunicação, né? Sim. Quando você já tem uma via de comunicação aberta com essas pessoas, ou seja, a pessoa entrou, por exemplo, hoje a Marta, ela conversa com os colaboradores normal, e às vezes é algo despretensioso ali, passa no dia a dia. Quando você abre essa via de comunicação, é muito mais fácil de você descobrir o que está acontecendo. Então, assim, não adianta você simplesmente não conversar com ninguém, não ter um feedback, não comparecer, ser uma pessoa invisível na sua operação e depois querer chamar alguém para conversar. Ele nunca vai te dizer nada. Então, primeiro mantenha essa via de comunicação aberta.
As panelinhas, normalmente a gente percebe, porque, claro, eles sempre vão andar juntos, e se aparecer algum rumor, normalmente é um ali que surgiu ou coisa do tipo, é algo que a gente acompanha muito e fica muito atento. Hoje, inclusive, há alguns meses atrás, a gente teve um caso deste, de pessoas muito boas tecnicamente, mas em questão de comportamento, não estava dentro dos nossos valores, não estava de acordo com a nossa cultura, e infelizmente foram desligamentos que a gente teve que fazer. É ruim? Claro que é ruim, porque são pessoas tecnicamente super competentes. Só que se ela, no comportamento, não faz parte, não abraça a causa, realmente a missão, os valores que a gente vive todos os dias, como que a gente mantém essa pessoa lá dentro? Como que no futuro eu coloco ela para treinar alguém que vai ter que vestir a camisa da empresa também? Então, assim, realmente, tenha claro o que é inegociável dentro da sua empresa, e se isso começar a surgir, tome as sanções necessárias. Nem sempre a gente vai ter que tomar uma decisão ou informar algo legal, bacana. Nem sempre, infelizmente, é a vida disso. Só que, assim, é realmente mostrar que as pessoas estão sendo observadas e não perseguidas, mas sim observadas. Porque se você não cuidar do seu bem ali, que é a sua empresa, e as pessoas que fazem parte dela, você vai cuidar do quê? Não vai existir entrega amanhã se seu time estiver desalinhado. Não vai existir melhores resultados, lucratividade, se você não tiver um time alinhado. E a gente só alinha as coisas na conversa. A gente acha que vai surgir uma IA revolucionária que vai resolver todos os problemas. Operacionais pode até resolver, mas de relação, infelizmente, é o chato. De sentar, conversar, o olho no olho, entender e perguntar, está tudo bem? Por que isso está acontecendo? Você sabe que isso aqui não é algo que a gente abraça, não é algo que a gente gosta? E aí as pessoas percebem. Vai ter pessoas que elas não vão compreender, porque ali não é o lugar delas. Elas pertencem a um outro local, a uma outra empresa que vai abraçar a causa delas e está tudo bem. Nem sempre a gente vai ter as pessoas 100% alinhadas ao que a gente acredita. Só que assim, precisa estar dentro de um padrão de acordo, que realmente dê para ter relações saudáveis no dia a dia. Mas se não tá, é realmente se comunicar e entender o porquê. Às vezes a pessoa não pratica porque para ela não tá claro. E mesmo que você tenha feito um onboarding, que você tenha passado uma palestra, uma planilha, ou tudo que for, às vezes a melhor forma de você ensinar algo para alguém é comunicar claramente para ela o que você espera dela. Mais uma vez, comunicação. Comunicação, gente, tá atento. E aí, Amanda, as pessoas, assim, erram bastante também e não tem um RH dentro da empresa. E claro, gente, quando você é pequeno, você tem que chutar pro gol, você tem que cabecear, você tem que fazer tudo. Trocar o lixo, lavar o banheiro, e assim tá tudo bem. Mas você já tem que começar a ficar atento nessa questão de pessoas. Você começa a ter aí mais de 10 funcionários, já é uma coisa que eu penso muito, ter uma pessoa para ajudar na gestão de pessoas. E geralmente o empreendedor, ele não tem essa habilidade, porque geralmente o empreendedor é o executor, Sim. o cara direto, tal, menos quer vender, mais emocional, tal. Como que a pessoa faz para escolher alguém para ser esse braço no RH? Porque eu vejo muita empresa errando, contratando o quê? Psicólogo. Gente, nada contra os psicólogos, pelo amor de Deus. Mas as pessoas querem humanizar demais. E não estou falando que tem que ser uma empresa carrasca, ser ditador, não é sobre isso. É sobre você ser estratégico. E aí, qual que é a dica que você dá de como essa pessoa escolhe esse braço para ajudar ele ali no dia a dia em relação à gestão de pessoas? Tem que ser alguém que entende de negócios. Tá. Não adianta entender só de pessoas, porque aí ela vai trazer uma informação para você, uma decisão que você não vai tomar, porque você está preocupado com o quê? Com o seu negócio. Então, assim, algo que assim, tem que ser um meio termo, tem que ser alguém que entenda da empresa. Não necessariamente é uma contratação que você vai colocar a pessoa e no dia seguinte ela já tem que dar um feedback. Não, ela tem que entender de você. O que você espera, quais são os problemas da organização, quais são as limitações. Porque, assim, no dia a dia, a gente queria oferecer salários 10 vezes maiores, muito mais benefícios, só que, assim, até mesmo para pequenas, médias empresas, quando olha um iFood da vida, o Google fala, meu Deus, como eu vou competir com eles, né? Infelizmente, a gente sabe que não é fácil e, às vezes, chega a ser até impossível. Só que, assim, é realmente alguém que entenda das dificuldades e vulnerabilidades do negócio. Porque quando você sabe do limite, até onde a gente consegue ir, você não promete algo que talvez não seja possível para um colaborador. Sim.
Então, assim, quando a gente fala de comunicação, não é só de bate-papo, mas é a forma que você se porta, é a forma como você se comunica em questão de rede social, o que você está mostrando no dia a dia para as pessoas que vão trabalhar com você. Então, assim, quando você entende a limitação, eu sei que eu não vou contratar ninguém no grupo do EPG hoje e falar, amanhã você pode ser promovido. Isso não está dentro da nossa realidade. O que está dentro hoje, em 6 meses. Então, todo mundo que entra sabe que, às vezes, depois da experiência, não vai receber uma promoção. Só que se em 6 meses ela se dedicar, isso é possível de ser feito. E se durante 6 meses ela não conseguiu, ela tem mais 6 meses para conseguir. Então é algo assim, realmente deixar claro e mostrar para a pessoa as fragilidades. Porque também essa pessoa vai ter fragilidades técnicas no dia a dia. Todo mundo vai ter. Sim. Às vezes você vai contratar alguém, vai ter expectativa de que ela vai entregar muito, mas não necessariamente vai ser possível. Então, assim, o RH, ele precisa fazer parte da estratégia e ideia do seu negócio. Não é uma pessoa que você vai contratar, colocar numa salinha e falar, hoje manda embora fulano, amanhã admite ciclano. Não é, porque senão essa pessoa, na hora de tomar uma decisão, ela vai tomar uma decisão completamente à parte do que você pensa todos os dias do seu negócio. Então, precisa ser alguém que entenda o que você espera dessas pessoas. As limitações verdadeiras da empresa que ninguém da operação precisa saber. Porque na hora de tomar uma decisão, ela consegue ser o mais próximo possível do que você está esperando hoje. Sim. Então, não adianta contratar o RH, botar ele numa salinha, falar, preenche essa planilha, faz essa admissão, demite essa pessoa aqui. Precisa ter um acompanhamento ali do que você espera do seu negócio, da sua expectativa, das falhas, das metas não batidas e das dificuldades financeiras. Ele precisa saber que quanto mais informação ele tiver, mais assertivas vão ser as decisões dele. Show de bola, entendeu, gente? Entendeu que é sobre negócio, é sobre você entender ali o dia a dia das pessoas, sabe, a pessoa que você vai encontrar, entender do teu lado também, lutar pelos objetivos da empresa, porque senão as coisas não caminham. E aí, Amanda, você tocou no assunto, né, de que assim, a gente não tem como competir com a iFood e tal, grandes empresas. E no longo desses anos, o que eu percebi na DPG? As pessoas que foram embora para empresas grandes, elas não foram embora para empresas grandes por causa que elas tinham o sonho de trabalhar em empresas grandes. Elas foram embora porque, em algum momento, a gente falhou no relacionamento, nas entregas, no perfil comportamental. Eu vou dar um exemplo do perfil de atendimento, que estava lá, o analista estava ali no atendimento, o que acontecia? O analista queria algo muito estruturado, e o atendimento é uma coisa muito doida, e aquilo vai enchendo o saco da pessoa, e a pessoa não vai conseguindo absorver aquilo, né? A pessoa, às vezes, ela tem ali um nível muito grande crítico, e se combinou A mais A e entregar B, aquilo vai frustrando, e a pessoa se manda. E aí, quando a gente olha para isso, o que você deixa de dica para a pessoa que está assistindo a gente, para essas pessoas não irem embora? Eu acabei de falar algo que a gente observou, né? Sim. Que não é sobre as pessoas, claro, querem ganhar, querem vencer na vida, mas nunca é sobre o dinheiro, né? Exatamente. Eu acho que assim, quando você tem uma pessoa boa dentro do seu time que você não gostaria de trabalhar sem ela, não significa que a sua empresa vai deixar de existir quando ela sair. Sim. Isso não acontece, gente. E infelizmente quem acredita nisso é muito bobinho, porque a empresa não vai deixar de existir por conta de uma demissão. Mas assim, se você tá ali no dia a dia, a pessoa solicitou algo, ouça e seja sincero, porque assim, nem sempre foi o que a gente acabou de falar das limitações. Às vezes a pessoa tá com uma pedida X salarial, só que hoje é inviável para você não consegue. E nem sempre as pessoas compreendem quando você fala que não tem como, porque às vezes fala, nossa, mas como assim uma empresa não tem esse valor para poder investir em mim? É algo frustrante também para a pessoa que deu duro ali e trabalhou muito bem durante esse tempo, mas é realmente fazer combinados que não se quebram. Então, assim, infelizmente, a gente perdeu pessoas boas tecnicamente, que hoje a gente olha, estão em lugares assim, que a gente nem imaginava que seria possível no primeiro dia que aquela pessoa entrou ali. Sim. Só que ela se dedicou, ela entregou um bom resultado e hoje ela está colhendo os frutos disso. É triste por ela não ter colhido junto com a gente, crescido junto com a gente, mas também tem muitas pessoas que etapas. A gente fez parte de alguns degraus da escada da vida dela. Sim. Então, assim, acho que é um motivo de orgulho a gente ver que formamos bons profissionais que foram para lugares de outros patamares, mas o principalmente hoje, os profissionais que a gente tem, mapear tudo que tem feito, porque infelizmente a gente não sabe o dia de amanhã. Tanto a pessoa pode ir para uma outra oportunidade ou pode
morrer, que é algo que não tem como a gente mapear ou prever. Sim. Então, assim, realmente, a pessoa faz boas coisas, tenha isso mapeado, tenha isso processado, entenda como a pessoa trabalha e, assim, se ela puder continuar com você, ela vai continuar. Porque, assim, é um combinado, é um alinhamento, é uma promoção, é aquela coisa, assim, nem sempre a gente está falando de dinheiro, de valor monetário, de salário que cai no dia 5, mas às vezes é um dia que ela está com um problema, é um dia que ela está com uma questão familiar e que ela precisa de um tempo, às vezes é uma situação. Então, assim, quando você compreende as causas da pessoa, é muito mais fácil você manter ela com você mais tempo. Então, assim, às vezes a pessoa está com uma situação ali com um bichinho dela, ele não está muito bem, vou ter que levar no veterinário e tudo mais. Dê esse tempo. Eu sei que às vezes no dia a dia é difícil, a gente fala, oh meu Deus, por que eu liberei a pessoa? Tô numa correria aqui. Só que é isso que a gente ganha as pessoas. Hoje, até mesmo uma coisa engraçada que aconteceu com a gente há pouco tempo, a gente sempre faz pesquisa de clima para entender o que as pessoas solicitam, e o pessoal lá em peso pediram o quê? Mais puffs. Exato. Uma coisa completamente boba, e você como empresário não vai pensar nisso. Porque no dia a dia você tá o quê? Visão do macro. Do macro, e preciso resolver isso aqui, essa decisão que eu preciso tomar. E às vezes as pessoas precisam de coisas bobas. De coisinha boba, que às vezes não vai te gerar nenhum custo. Então, assim, é realmente ter um olhar de cuidado, de carinho, de zelo, porque às vezes as pessoas não têm esse olhar lá fora. Às vezes elas são sozinhas, ou estão passando por alguma turbulência. Então, assim, a gente ganha, a gente conquista as pessoas no cuidado. Quando você começa a namorar, o que você faz? Tudo que a pessoa quer, você vai querer agradar, vai fazer tudo que ela se sinta acolhida. Então, assim, quando a gente está falando hoje de manter pessoas, é sobre acolhimento. É realmente a pessoa se sentir acolhida. Não é você colocar ela na sala e fazer uma sessão de terapia, porque ninguém tem tempo para isso e nem somos profissionais para fazer isso, não somos os habilitados. Mas é realmente ouvir, às vezes a pessoa precisa ser ouvida, ela precisa te explicar um problema que ela está acontecendo e que você dê atenção ali. Eu sei que é difícil, porque a gente tem um monte de coisa para resolver no celular, mensagem e tudo mais, mas assim, percebeu que alguém que você preza muito por fazer parte do seu time está ali caindo desempenho, converse, tente entender e seja compreensível. Porque quando a gente dá uma mão, as pessoas terão gratidão para isso. Então, às vezes precisa acompanhar um filho no médico ou coisa do tipo, nem sempre a gente vai falar, nossa, tudo bem, vamos liberar isso. Só que assim, o que a pessoa vai te entregar depois, por conta dessa gratidão, desse entendimento e compreensão do que ela fez, vale muito mais do que aquele tempo que infelizmente ela não pode ficar presente. Entendi. Show de bola, gente. É sobre isso. Amanda, a gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast e a gente, como eu falei no começo, sobre a Contábil Match, mediante tudo que você falou, eu quero que você agora explique aí para o contador o que a Contábil Match consegue ajudar ele, até que ponto, como que funciona esse trabalho, tudo certinho. Perfeito. Bom, na Contábil Match a gente faz recrutamento e seleção, né? Então, normalmente, assim, eu sempre marco uma primeira reunião para entender o que o empresário quer, o que ele precisa. Porque, às vezes, ele está pensando numa contratação de um profissional X, mas, na verdade, ele está precisando de um Y. Então, essa é realmente uma conversa e eu tento, ao máximo, trabalhar de uma forma personalizada. Então, basicamente, a gente conversa, ele me explica o que procura e eu já começo ali a fazer a primeira seleção de candidatos. E, normalmente, eu mando ali os primeiros 4, 5 currículos para entender qual que é a sua expectativa. O que você está esperando? Nem sempre é na primeira entrega que a gente já consegue ter o contratado, né? Normalmente é na segunda ou terceira, porque cada um vai estar esperando algo diferente. Então, a gente faz toda a seleção, eu faço a primeira entrevista com todos os candidatos antes de enviar essa pré-seleção, porque realmente precisa passar pelo meu crivo. Às vezes a gente tem um candidato que coloca algo no currículo e nem sempre é verdade, a gente valida todos os requisitos. Hoje eu não passo para nenhum cliente alguém que só cumpre 80% dos requisitos, é realmente 100%. Então, normalmente ali um analista contábil precisa o quê? Do CRC ativo, experiência X anos no escritório contábil, enfim, nessa faixa de salário. Então, assim, eu realmente vou trabalhando ali com esses candidatos que chegam. Faço também o headhunting, né? Ou seja, vou atrás, entendo, verifico se tem alguém dentro do perfil, converso com essa pessoa, faço uma proposta para a gente conversar e se estiver tudo ok, passo para o cliente fazer essa entrevista. E aí a gente normalmente trabalha de duas formas, né? Ou a gente faz uma entrevista online, que eu sempre participo, entro, acompanho, converso até mesmo para ver se a gente está alinhado ali, e às vezes eles fazem presencial. Então eu faço todo o agendamento, passo tudo bonitinho.
E aí o cliente me dá um feedback se foi positivo, se não foi. Se não foi positivo, é sempre um aprendizado para a gente verificar no próximo candidato que a gente vai chamar. E é realmente assim um trabalho de alinhamento e de 4 mãos. Então, assim, eu faço todo o trabalho de seleção, verifico, entendo o candidato, vejo se está dentro, se é possível. E algo também que eu sempre faço é bater localização com o trabalho presencial. Não adianta a gente contratar uma pessoa que está ali, mora 2, 3 horas de você. Ninguém aguenta isso no dia a dia. É trânsito, é correria. Às vezes, enfim, a pessoa perde a vida dela só para trabalhar. Então, não adianta a gente se iludir com um bom profissional que mora 2, 3 horas de você. Eu sempre bato ali, normalmente, 1 hora e meia no máximo. Em São Paulo não tem muito como a gente ser menos que isso, mas algo assim que eu sempre verifico, porque no início tudo é empolgante. Só que passados 3 meses, a pessoa já está cansada. Aí é trânsito demais, aí é ônibus que quebra, é trem que não funciona. Então, assim, isso desmotiva a pessoa e diminui muito a capacidade produtiva dela. Então, é algo que a gente verifica também. E aí, assim, fazendo a contratação, tudo certinho, eu acompanho após os 60 dias da contratação também. Então, deu os 15 dias, entro em contato, pergunto se está tudo bem, se está dentro do esperado, se está dentro da expectativa. Se estiver, perfeito, seguimos. Se não estiver, já é o primeiro alerta de que a gente talvez precisa fazer essa troca. Dentro dos próximos 15 dias, né, ali quando a pessoa estiver perto de 1 mês que ela trabalha lá na empresa, eu retorno o contato novamente. Olha, Amanda, não está dentro do que a gente esperava. Eu já abro esse processo seletivo. Porque quando for encerrado o contrato de experiência dessa pessoa, a gente já tem em mãos outros candidatos, para que a empresa não passe ali por nenhum problema e não tem ninguém para colocar nesse local. Então, eu fico à disposição por 60 dias. Deu tudo certo, estou muito contente, a contratação perfeito, ótimo, a gente segue e bora para a próxima contratação. Show de bola, gente. E mais uma vez, está aqui embaixo o link da Contábil Match. Esse trabalho todo você não precisa ter, você pode economizar essa jornada, tá? A Amanda também ela faz avaliação de perfil comportamental. Se você quiser uma consultoria ali de RH, uma gestão também, ela faz alguns trabalhos pontuais. É só chamar aqui na Contábil Match que o time comercial vai te atender, vai te dar ali todo o parâmetro, tá? Amanda, eu quero que você olhe para essa câmera aqui e deixe um recado final para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, gestão de pessoas não é fácil, eu sei que muita gente não tem tempo para isso, mas é só isso que vai garantir o futuro da sua empresa. A gente tem inteligência artificial, tecnologia, inovação o tempo todo, só que se não tiver uma pessoa para se relacionar com o seu cliente, infelizmente ele vai atrás de quem tenha. Então, assim, se preocupe com as pessoas que trabalham com você, se você não tem tempo para isso, tente ao máximo ter alguém que possa fazer isso por você e realmente o futuro são pessoas. É relacionamento, é cuidado, é zelo e empresas que cuidam de quem trabalha com elas, elas vão cuidar do cliente delas. Então, assim, é basicamente um ciclo vicioso, mas que é muito importante e fundamental para a saúde de qualquer empresa que quer existir e continuar no futuro aí dos próximos 50, 60 anos. Entendeu, né? Amanda, obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. Com certeza a gente vai vir aqui bater mais papo sobre gestão de pessoas, que é uma dor do pessoal. Obrigadão, viu? Muito obrigada. E você que ficou até agora assistindo esse podcast, eu quero que você curta esse vídeo. Eu quero que você pegue esse link, mande lá para todos os grupos dos seus amigos contadores. Porque, olha, gestão de pessoas, né? Manda lá porque você vai ajudar o meu canal a crescer. E quanto mais o meu canal cresce, mais eu alcanço pessoas. E você ajudando, é óbvio que você também vai estar crescendo, beleza? E para quem não gostou, você já sabe, né? Manda lá pros inimigos, afinal não serve para você, serve pros inimigos. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.